A janela de transferências conectou clubes e atletas. No Brasil, movimentou bilhões. As negociações focaram sempre na análise do atleta e também na viabilidade financeira da operação, o que exigiu muito acesso à informação e estudo por parte dos profissionais que integram o departamento de futebol. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista de desempenho aqui do canal Jogo Direto, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. Cerca de 68 milhões é o montante que o Fortaleza movimentou nessa primeira janela de 2024. Um número impressionante no futebol brasileiro e ainda mais quando a gente fala do futebol nordestino, né? Algo raro de se ver um clube movimentar essas cifras no cenário nacional e também regional. E a gente vai ver que as contratações do Fortaleza, elas falam um pouco, explicam um pouco desse montante, né? Por exemplo, a repatriação do Moisés, né? Pelo Cruz Azul. O Moisés tinha sido vendido na temporada passada por cerca de 24 milhões e não se adaptou tão bem, volta para o Fortaleza a um custo, a uma operação de 19 milhões de reais, né? Então o Fortaleza apostou muito nesse jogador que já tinha dado muito ao clube do Leão do Pici, né? Entregado muito, um cara que dribla muito bem, faz muitos gols, é muito imprevisível, então foi uma atacada certeira que o Fortaleza deu nesse mercado, essa repatriação do Moisés, né? Outros movimentos que a gente pode ver do Fortaleza, né? Tomás Cardona, né? Um movimento muito interessante de tirar o xerifão do Defensa e Justiça, um jogador que tem experiência em competições internacionais, está no auge da sua forma física, né? E claro, tem uma boa passagem pelo Juan Pablo Vojvoda, conhece, e é um atleta que tem características muito interessantes, que chega ali para competir com o Tite, por exemplo, né? Um zagueiro canhoto, de boa estatura, de boa impulsão, de boa imposição física e também, sobretudo, que tem qualidade no passe. Então, um atleta que já chegou fazendo alguns jogos e mostrando que tem muito talento, né? Outro movimento de mercado que eu acho que eu particularmente cobrava muito do Fortaleza é que ele não tinha um goleiro do nível que o clube estava apontando, né? O clube estava norteando, estava galgando no cenário nacional e internacional. Então você traz o Santos do Flamengo, que ainda é algo mais que muito mais simbólico, né? Você tirar um jogador do Flamengo nas cifras que foram, né? 6 milhões e meio. Claro que eu estou colocando a negociação total, né? 1 milhão de dólares inicialmente, mais 300 milhões por alguns gatilhos que o Santos venha a bater, né, ao longo da temporada. Então, o negócio, o pacote completo de 6 milhões e meio. E é um goleiro que tem um histórico muito vencedor, né? Jogador que já ganhou Copa Sul-Americana com o Atlético Paranaense, disputou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, foi campeão campeão olímpico com a seleção brasileira. Então é um atleta que tem um lastro muito grande e pode ajudar o Fortaleza. Então é uma contratação muito boa para a equipe do Leão do Pici, esse movimento para o gol, né? Outro detalhe que a gente percebe, Luquinhas, né? O Luquinhas foi 7 milhões e meio, mais 1 milhão e meio de cláusulas a serem ativadas ao longo da temporada. O negócio deve girar em torno de 10 milhões de reais. O Luquinhas é um jogador que se destacou bastante no New York Red Bulls, né? É um jogador que atuava na equipe norte-americana da esquerda para dentro. E quando jogava por dentro tinha muito essa capacidade do jogo associativo, né? E o Fortaleza, eu acho que focou muito nessa questão de ser um jogador que lida bem com os espaços reduzidos, por isso que fez essa aposta. Um movimento de mercado interessante, era um jogador de fato que tinha uma boa capacidade de lidar com os espaços reduzidos, só que no momento desse início de temporada não tem feito jus ao valor investido. Mas claro, né, ainda é muito cedo, a gente está falando do terceiro mês do ano e o Fortaleza jogando aí praticamente um mês e meio de temporada. Então tem adaptação, tem tudo ainda a ser analisado e claro também algo que a gente vai falar em outra oportunidade, mas também a engrenagem do Fortaleza, esse trabalho de continuidade do Vojvoda ainda não encaixou nessa temporada 2024. Isso também, claro, também pode interferir no futebol do Luquinhas. Outra movimentação de mercado que a gente viu, Iago Pikachu, né? É um jogador que já estava no clube, teve a sua extensão contratual, mas
o Fortaleza exerceu a cláusula de compra do Iago Pikachu. Iago Pikachu, cara, é um jogador, um dos jogadores mais regulares do futebol brasileiro. É muito subestimado o que faz o Iago Pikachu no Fortaleza e no cenário nacional. Um jogador que assistência, gols, é com ele em todas as competições. Não é um jogador apenas de primeiro trimestre, primeiro quadrimestre, de competições regionais e estaduais. Não, é um jogador muito constante e foi um movimento de mercado de 2,5 milhões do Fortaleza também. Outro movimento interessante, né? Mais uma contratação. Agora, no caso, a ativação da cláusula de compra, né, já estava também no clube, ao mesmo exemplo do Iago Pikachu, que é o Kevin Andrade, né? O Kevin Andrade veio para as categorias de base do Fortaleza, se destacou bastante no sub-20, jogando Clássico Rei, jogando Copinha São Paulo, foi alçado ao profissional, né? Fez essa integração ao profissional nessa temporada e jogador de muito destaque, gols, assistências, a influência muito interessante, apesar dos seus 18 anos. Claro, tem algumas coisas a serem melhoradas, mas a gente vê uma evolução muito grande do Kevin Andrade, que teve a sua primeira convocação à seleção nacional, à seleção venezuelana, hoje, né, dia 8 de março, o Kevin Andrade foi convocado, que é o primeiro jogador atuante no futebol cearense a ser convocado para uma seleção principal. Isso é muito simbólico também, e o Fortaleza adquiriu os 50% dos direitos econômicos e federativos do Kevin Andrade por 3,25 milhões. Então a gente vai ver que o Fortaleza vai fazendo alguns movimentos interessantes, até mesmo de jogadores que já estão dentro do seu elenco, mas que tinham um contrato se encerrando, e aí ele faz o movimento de mercado de comprar, acreditar no atleta, de resguardar os seus direitos para que no futuro ele também possa, por exemplo, no caso do Kevin Andrade, ter uma revenda, um jogador interessante, né? O Yarley também é outro atleta que se destacou bastante nas competições sub-20, né? Campeonato Cearense, Copa São Paulo. Foi adquirido o percentual junto ao Floresta por R$300 mil e é um dos jogadores que também integram o profissional. Outros movimentos que a gente vai perceber do Fortaleza, alguns a custo zero, né? Esse custo zero é muito variável, né? Porque depende muito do atleta. Por exemplo, o Matheus Rossetto já tinha encerrado seu contrato no futebol norte-americano, chega livre, mas a gente não sabe se existe a questão da luva, né, que muitos atletas e empresários exigem para que o atleta venha fechar com o clube. É algo semelhante, por exemplo, ao que o clube negocia com outro clube na transferência. Por exemplo, vai pagar a multa, vai pagar um valor para realizar a transferência. Os empresários e os atletas também exigem alguma compensação financeira e que é diluída ao longo dos salários, né, as chamadas luvas. Mas de toda forma, é um jogador que chega livre no mercado para o Fortaleza, o Matheus Rossetto, que se destacou bastante pelo Atlético Paranaense. Jogador por empréstimo, Kusevich, jogador que fez boas temporadas no Palmeiras, depois teve uma oscilação, foi para o Coritiba e agora está chegando ao Fortaleza para reforçar o setor direito da zaga da equipe do Leão do Pici. Outro movimento foi mais recente agora, foi o Tauan Lara, né, do Internacional, lateral esquerdo, muito promissor e que chega no momento, por exemplo, para dar um suporte ao Fortaleza, porque o Bruno Pacheco vem se recuperando de lesão, o Escobar sofreu aquele atentado lamentável lá aqui em Pernambuco, né, aqui em Recife, no duelo contra o Sport. Então o Fortaleza também se resguardando para ter uma terceira opção aí para jogar como lateral esquerdo, principalmente nesse momento tão delicado. E aí a gente vai ver qual é o montante de contratações que o Fortaleza movimentou. Mais de 45 milhões. 45 milhões 675 mil para ser mais preciso, né? Então é um movimento, né, robusto, quase 50 milhões se a gente falar de números brutos assim. É algo surreal para o futebol nordestino, né? E a gente vê o Fortaleza se estruturando e movimentando essas cifras, fazendo investimentos interessantes. É algo que há pouco tempo era inimaginável que uma equipe nordestina pudesse de fato estar fazendo esse tipo de ação no mercado, não só nacional, mas sul-americano também.
as saídas, né, as vendas do Fortaleza. O Fortaleza também movimentou bastante o mercado a partir das suas vendas, né? Negociou Gustavo Coutinho com o Sport por 7 milhões, né? Coutinho que foi destaque na última Série B, sendo artilheiro pelo Atlético Goianiense. Também negociou o Romarinho por 4 milhões no valor total, 2 milhões e meio inicialmente, mais 1,5 milhão por algumas cláusulas que o Romarinho vem a atingir ao longo da temporada, mas o negócio também deve girar em torno de 4 milhões de reais, não deve fugir disso. Outra negociação, que aí foi uma negociação que se arrastou, foi chata para o torcedor do Fortaleza, foi a ida do Caio Alexandre para o Bahia, né? O Marcelo Paes, depois de muita especulação de valores, em uma entrevista coletiva ele falou que ficou para a equipe do Fortaleza livre de impostos 800 mil dólares, ou seja, cerca de 4 milhões de reais para a equipe do Leão do Pici, sem precisar ter comprado nenhum direito do Caio Alexandre ou ter feito nenhum aporte financeiro para a compra. Então é um valor muito interessante que ficou para o Fortaleza, né? Esse valor de vitrine, né? Outro jogador de vitrine que o Fortaleza teve e uma venda muito boa foi o David da Hora, né? Não chegou a jogar no profissional, foi logo negociado, emprestado ao Juventude, e agora o Juventude resolveu fazer a compra do David da Hora, 4 milhões de reais. Outro atleta formado na base agora foi o Alex Vinícius, né? 1,75 milhões, foi vendido ao Atlético Goianiense. E também teve a negociação do Matheus Jussa, né? Foi negociado com o Xangai Port FC, futebol chinês, por 1,5 milhão de reais. Esse foi o valor que chegou para o Fortaleza. Então a gente vê 22,25 milhões, praticamente 23 milhões o Fortaleza movimentou também com vendas nesse mercado de janeiro, né? Então um clube que foi comprador e vendedor, algo muito raro para o futebol nordestino. Investimentos em contratações, né? A gente vai falar agora das compras. A gente vai perceber aqui, fazendo esse destrinchamento por setor, né? O Fortaleza investiu cerca ali mais de 10 milhões no setor da defesa, 13 milhões e 250 mil no setor de meio campo e quase 22 milhões no ataque, né? Quase todo o valor concentrado no Moisés, né? Contratações por setor, como é que a gente viu essas contratações? Foram 4 contratações para a defesa, 3 no meio campo e 3 no ataque. Então a gente viu o Fortaleza também muito equilibrado nesse mercado, fazendo contratações interessantes aí e bem equilibrada. Por posição, o que é que a gente pode observar do Fortaleza fazendo essas contratações por posição? Contratou para o gol, contratou um zagueiro pelo lado direito, que foi o Kusevich, contratou um zagueiro para o lado esquerdo, que foi o Cardona. Na lateral esquerda, mais recente, o Tauan Lara. No meio campo, trouxe um meio campista ali, né, para fazer a função muito bem ali no setor de meio campo, que foi o Matheus Rossetto, mas não investiu, por exemplo, em outro jogador de meio, um volante mais pegador. Já tem o Lucas Sacha, não é do interesse, por exemplo, do Juan Pablo Vojvoda ter mais um jogador com as características do Lucas Sacha. Na lateral direita também não foi o movimento de mercado que o Fortaleza buscou fazer, né? Apesar de ter o Dudu sofrendo muito com lesões e sobrecarregando um pouco o Tinga. Mais pra frente, chega no setor de ataque, meio atacante, trouxe o Luquinhas, ponta esquerda trouxe o Moisés e não se movimentou nem para a posição de centroavante, nem para a posição de ponta direita, porque já vinha feito movimentos de mercados anteriores, né? Na janela, por exemplo, do ano passado. Perfil do elenco, o que é que a gente tem no perfil de elenco de 2024 do Fortaleza? Antes de falar desse perfil de elenco, queria pedir a você para deixar o seu like e se inscrever no canal, que é muito importante para a gente, tá bom? A gente separou aqui em jovens sub-23, o auge de 24 a 29 anos, principalmente no que refere à idade, e experiente 30 a mais, para a gente ter uma noção de como é que tá a composição de elenco do Fortaleza. As posições: goleiro, defesa, meio e ataque. Goleiro, a gente só tem o Bruno Guimarães, que é o jovem promissor das categorias de base, que já está integrado ao profissional, atleta aí compondo a categoria de jovens sub-23. Não consta nenhum atleta no auge, de 24 a 29 anos, e tem uma concentração muito forte de atletas experientes, né, de 30 anos ou mais. João Ricardo, Santos, Kozlinski, jogadores com mais de 30 anos. Então é uma concentração que mais para frente
vai ser necessário, por exemplo, o Fortaleza tentar buscar um jogador para ali no auge, 24, 29 anos, para dar uma rejuvenescida no setor e ter goleiros um pouco mais jovens também para dar uma equilibrada. Defesa, a gente tem o Geilson, jovem da base, e o Tauan Lara, né, que é uma promessa do Internacional que vem por um empréstimo. Então a gente também percebe que há poucos jogadores de defesa das categorias de base do Fortaleza presentes no elenco, né? No auge a gente tem o Dudu, o Escobar, o Kusevich e o Tomás Cardona, jogadores com entre 24 e 29 anos. Experientes mais de 30, Tinga, Bruno Pacheco, Brits e Tite, né? Praticamente a linha de defesa titular do Fortaleza tem mais de 30 anos. Isso, claro, não quer dizer muita coisa, né? Que a gente tem visto muito atleta com 35, 40 anos dando banho em muito garotinho. Mas é um indicador que a gente precisa internalizar bastante e fazer uma análise que também vai ser preciso em algum momento o Fortaleza investir mais para frente em atletas mais jovens, né? Movimento que já aconteceu, por exemplo, com o Tomás Cardona e com o Kusevich nessa janela, né? Meio campo, o que é que a gente tem? Caleb, Cauã, Hércules e Amorim. Aí a gente já vê um frescor muito mais presente de jogadores da base, né? Principalmente o Hércules e o Amorim. O Cauã foi captado, né, na base do Goiás, se destacou, e aí veio para o sub-20 do Fortaleza, se destacou e foi efetivado, né, integrado ao profissional. E o Caleb foi contratado a peso de ouro junto ao Atlético Mineiro e é outro jogador que também integra os jovens sub-23. Então é uma composição muito interessante, porque você vê muitos jogadores que ali, dos 4, 3 têm uma atuação muito grande, né? O Hércules um pouco menos, porque se lesionou na temporada passada. Mas são 3 jogadores de muita projeção. O Caleb, o Cauã e o Hércules, e que já foram experimentados no nível mais alto do futebol brasileiro. No auge, o que é que a gente tem? Pochettino, Zé Wellison, Luquinhas, Pedro Augusto e Matheus Rossetto, né? A gente tem aí, por exemplo, o Matheus Rossetto e o Luquinhas recém-contratados, e o Pedro Augusto, Zé Wellison e Pochettino, jogadores remanescentes, né? E apenas o Lucas Sacha com jogadores se enquadrando ali no 30 a mais. Então a gente vê que o setor de meio campo do Fortaleza está numa mescla entre juventude e atletas que estão vivenciando o auge da sua idade. Então é um setor muito importante do campo e o Fortaleza tem uma energia muito grande nesse setor. Ataque, o que é que a gente tem? Kevin Andrade, que foi captado no Deportivo Laguaira e se destacou bastante no sub-20 do Fortaleza, tanto que foi integrado ao profissional. E o Yarley, que também se destacou em alguns momentos no Floresta, foi trazido para o Fortaleza, tem uma rodagem um pouco maior do que o Kevin Andrade nas categorias de base. E também está compondo o profissional do Leão do PC. Então é um frescor interessante, mas eu acho que precisa ter um pouco mais de formação. Eu acho que a formação do Fortaleza em si, desde o sub-13, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20, ainda precisa melhorar bastante. Eu acho que a chegada de alguns profissionais, a tendência é que haja uma evolução. No auge, o que é que a gente percebe? Moisés, Machuca e Pedro Rocha, né? 3 jogadores que inclusive disputam o mesmo setor pelo lado esquerdo, né? Mas claro, atletas que podem fazer outras funções e podem ocupar outras zonas do campo. Experiente 30 a mais, Lucero, Pikachu, Thiago Galhardo e Marinho. Desses 4, 2 mantém um nível de constância absurda. Lucero e Pikachu entregam e entregam. Thiago Galhardo oscila muito e o Marinho, desde que chegou, teve momentos muito pontuais, assim, né? Naquele jogo contra o Libertad, na Copa Sul-Americana, uma vez ou outra, um brilho aqui e acolá, mas não conseguiu ter uma constância na equipe do Fortaleza. O que é que a gente vai perceber mais na equipe do Leão do PC? Composição de elenco, né? O que é que a gente enxergou? Dos 100% do elenco, né? Do elenco fechado com 33 atletas, 27% estão na categoria jovem, sub-23, 37 vivendo o auge e também 37 ali na categoria experiente. Então a gente vê que está um elenco que está vivendo principalmente o seu auge, né? O seu auge físico, o seu auge técnico, o seu auge tático, complementado, chegando com a energia boa de alguns jovens do elenco também para dar esse frescor. O que é que a gente observa aqui? Média de idade do elenco por posição.
Goleiro, pouco mais de 30 anos. Na defesa, 27 anos e meio, muito também pelos laterais que baixaram um pouco mais a idade, né? A chegada do Tauan Lara, o Escobar também tem esse aspecto, o Dudu. Meio campo, 25,3, ataque 27,5, o que dá uma composição geral de média de idade do elenco de 27,7 anos. Acho que é uma média de idade interessante para disputar as competições que o Fortaleza está disputando nessa temporada 2024. Nacionalidade, o que é que a gente vai ter, né? A nacionalidade do elenco, 76% do elenco é formado por brasileiros, naturalmente. 18% tem uma comunidade argentina, além do treinador e a comissão técnica, tem uma comunidade argentina muito forte no Leão do Pici. 3% venezuelano, que é apenas o Kevin Andrade, e os outros 3% também para o Kusevich, né? O único atleta chileno no Leão do Pici. Então a gente vai vendo algumas coisas bem interessantes, né? Montagem de elenco para 2024. Esse é o elenco do Fortaleza que a gente tem para essa temporada nesse primeiro momento. 4 goleiros, Santos, João Ricardo, Bruno Guimarães e Kozlinski. Na lateral direita tem um Tinga e o Dudu. O Tinga jogando muito mais, sendo sobrecarregado. O Dudu em alguns momentos tem entrado nessa temporada, mas a temporada 2023 não foi tão boa pelo aspecto das lesões, né? Se lesionou muito muscularmente o Dudu e aí sobrecarregou bastante o Tinga. No setor direito de defesa tem o Brits, o Kusevich chegou agora, e tem também o Geilson, jovem da base. Além disso, a gente percebe que no lado esquerdo tem o Tite e o Cardona apenas. Eu acho que poderia buscar algum atleta da base para dar um reforço nesse setor esquerdo de defesa, mas são dois atletas muito promissores que a gente percebe aí, o Tite e o Cardona. No lado esquerdo é um lado um pouco mais inchado, vamos dizer, e muito em virtude do atentado sofrido pelo Fortaleza, né? Você tem o Bruno Pacheco, titular absoluto, o Escobar ali brigando por fora, e por ter sido acometido pelo atentado, chega também o Tauan Lara para tentar dar esse suporte também nos momentos que o Escobar não tiver legal ainda, né? Meio campo, Lucas Sacha é um volante mais pegador, então ele é muito único nessa característica, né? E os outros meio-campistas, eles conseguem ter uma abrangência muito maior, né? O Zé Wellison, por exemplo, é muito forte na marcação, mas tem uma boa articulação, tem um bom passe longo, algo que se assemelha até um pouco ao Caio Alexandre, né? Mas claro, com um grau menor de eficiência. O Pedro Augusto é um atleta que trabalha muito por trás da linha da bola, um cara construtor. Hércules, muito infiltrador, tem uma boa condução, também evoluiu na questão de trabalhar a bola, mas é muito forte atacando a última linha do adversário, fazendo esses movimentos de ruptura. Pochettino gosta de trabalhar por trás da linha da bola, dando esse suporte, mas também fazendo esse movimento de infiltração. Matheus Rossetto é um jogador que tanto atuou como segundo homem, quanto também como terceiro homem de meio campo, também tem essa capacidade de ser aquele cara que articula e também que infiltra. E o Cauã também, o Cauã é um jogador também que vai nessa onda, né? Jogador que trabalha por trás e também gosta de infiltrar, oferecer linha de passe à frente dos zagueiros, do seu volante companheiro, e infiltrar bastante. Então a gente vê que há uma predominância de característica que o Vojvoda procura, né? Volantes que não só fiquem na base da jogada construindo, mas sejam volantes que passem da linha da bola para infiltrar e oferecer linha de passe à frente e também dar peso ao ataque. Mais à frente, o que é que a gente tem no meio campo? Tem Caleb, tem sofrido bastante com lesões, não só na temporada passada, mas nessa também. Perdão, mas é um jogador de extrema qualidade, um cara que dispensa comentários, já decidiu o campeonato cearense, né, o Penta pro Fortaleza. Tem o Kevin Andrade, que tem surgido bastante, que pode atuar centralizado como atua em alguns jogos, por exemplo no Clássico Rei contra o Ceará, e aí ele não foi tão bem, mas também pode atuar mais aberto, como foi nesse jogo contra o Botafogo, e também como historicamente ele vinha sendo utilizado nas categorias de base. Luquinhas foi contratado para jogar um pouco mais centralizado, para ser a sombra do Caleb, mas no New York ele jogava muito pela esquerda, flutuando para dentro. Então é um jogador que também oferece algumas possibilidades. O Amorim se destacou bastante nas categorias de base, fez uma boa copinha e também está aí integrando esse time de meio campistas, né, de meio atacantes da equipe do Leão do Pici. Na ponta direita, uma briga onde o Pikachu leva
imensa vantagem pela sua regularidade, pela sua entrega de gols e assistências. É um cara que contribui a todo momento nesse tipo de entrega, né? Gols, assistências, além de ser uma liderança importante dentro do elenco. O Marinho ainda não se encontrou, o Marinho não conseguiu ter uma regularidade. Eu acho que precisa acordar um pouco, precisa entrar mais no clima, dar um pouquinho mais de si para dar até um descanso a mais pro Pikachu, né? Eu acho que deu uma minutagem um pouco mais próxima do Pikachu. Eu acho que é interessante também que o Marinho volte, né, a ter os seus dias e noites de brilho no futebol brasileiro, né? Coisa que tá faltando. No lado esquerdo, Moisés, Machuca e Pedro Rocha. É puta briga, né, cara? Moisés despontando como titular, mas em alguns momentos o Machuca ganhando essa titularidade, entrando no segundo tempo e entrando bem, o campo falando, aí o Vojvoda escala ele como titular no próximo jogo. Depois o Moisés entra no segundo tempo e decide, por exemplo, no clássico contra o Sport, entra e faz o gol. Então é uma disputa muito boa. E ainda tem o Pedro Rocha correndo por fora e dando muitas assistências, né? O líder de assistências, por exemplo, da temporada, o Pedro Rocha com 4 assistências nesse início de temporada pelo Leão do PC. No ataque tem Lucero entregando muitos gols, Thiago Galhardo se recuperando ainda da questão do atentado psicologicamente, mas oscilando desde a temporada passada. Mas o Thiago Galhardo é um caso muito curioso, né? O torcedor reclama bastante, xinga bastante, mas o Thiago Galhardo entrega números interessantes para um reserva, né, gente? Para um reserva do Lucero, ele entrega gols e assistências no mais alto nível, né? Então não é de se reclamar tanto. E o Yarley, né? O Yarley chegando aí nessa corrida aí com os dois experientes, vivenciando bastante esse clima aí. Então eu acho que tem tudo para, por exemplo, o Fortaleza fazer uma temporada interessante e de bom futebol. E aí, torcedor do Leão do PC, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 10 mil inscritos ainda neste mês de março.